Adriana, e a gente abre a edição de hoje falando sobre a medida anunciada agora há pouco, no final da manhã, pela Prefeitura de São Paulo, uma medida que gera muitas críticas, já está gerando muita reclamação, que é a seguinte: a Prefeitura vai ampliar o rodízio na cidade de São Paulo a partir de segunda-feira. Os carros com placas final par só circulam nos dias pares e os carros com placa final ímpar só circulam nos dias ímpares. Isso vai valer em toda a cidade, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. Segundo a Prefeitura, é um esforço para tentar evitar a propagação do novo coronavírus, mas pode funcionar também como um estímulo ao uso do transporte público. A formação de aglomerações é uma medida muito problemática e sobre ela a gente conversa agora com o engenheiro Luiz Célio Botura, que gentilmente participa conosco aqui do nosso plantão especial. Engenheiro, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, na medida do possível, ainda tentando entender, né, essa medida adotada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Não funciona como um estímulo ao uso do transporte público, Botura? Não pode funcionar, não ser um tiro que sai pela culatra, funcionar como um estímulo para que as pessoas se aglomerem em metrôs, em ônibus? Olha, o coerente seria, então, dar uma ampliação na oferta de transporte público para poder diminuir a lotação viagem por viagem. Mas eu entendo que isso são aquelas medidas que mais ou menos assim, para dizer que eu não fiz nada, eu fiz tudo que foi possível. Eu vou lembrar de duas que me ocorrem agora. Haddad com a placa região sujeita à inundação. E os síndicos que colocam aquela placa na saída dos prédios, atenção, veículos. Você entendeu? É para tirar a sua responsabilidade. Agora, estaria a CT e o DSV estruturado para isso? Me parece que não. O DSV anda bagunçado e jogado de lado há uns 4 ou 5 anos. Ele não responde às necessidades das multas que ele aplica e das outras atribuições dele. Então, eu acho que na realidade eu não acho, né? Existem os necessários, o enfermeiro, o médico, o policial, uma série de atividades que não tem seu carro cadastrado como isento na circulação, como tem, por exemplo, os deficientes e outros tais. Isso aí não ficou claro se os cadastrados isentos do rodízio ficará ou não dentro do rodízio. Mas os necessários, depois eles alegam, não, mas ele recorre. Aqui trabalham recolher de uma coisa desnecessária a fazer. Então, o DSV não responde às respostas, a pessoa vai ter seus pontos e a sua CNH cancelada. Então, eu vejo com muita preocupação. Pois é, né? Então seria uma forma de a prefeitura, como você disse, né, Botura, só mostrar que está agindo, né, que tomou alguma medida, porque no começo da semana o prefeito Bruno Covas também tomou outra decisão que acabou se revelando ineficaz, né, que foi aquele bloqueio de vias, né, o fechamento de avenidas para desencorajar as pessoas a saírem de casa. E isso durou 2 dias, né? Foi feito na segunda e na terça-feira, já na quarta-feira não foi feito mais porque se revelou um grande fracasso e houve esse problema, né? Os profissionais de saúde ficaram presos nos congestionamentos também, né? Então, para você seria uma forma de o prefeito só mostrar que tomou alguma atitude em relação a trânsito, sem saber como, uma decisão atabalhoada, né? Na realidade ele já perdeu de 7-1, né, para essa medida que ele já tomou. Fazer o trânsito engarrafar é muito fácil, meu amigo. É só criar um obstáculo afunilando faixa. A coisa mais boçal que eu conheço, mais elementar. Então, quer dizer, ele já perdeu naquela, e essa aí ele pode até conseguir diminuir a circulação, mas há necessidade das pessoas fazerem o seu deslocamento para trabalharem, para buscar comida, para o arroz e feijão, para ganhar o seu salário, porque tem atividades que não estão proibidas de funcionar. Ele mesmo liberou uma série de atividades. Então, está incoerente e é desespero. O desespero e a medida para dizer que eu não fiz nada, eu fiz tudo o que era possível.
Agora, falando em desespero, senhor Luiz, eu fico aqui pensando no caso de uma pessoa que está em casa e com outra doente, aguardando ali os sintomas de um possível coronavírus e que de repente precisa realmente sair correndo para um atendimento médico, para uma casa de saúde, para um hospital, e aí ela tem que se preocupar também com a placa do seu carro. Se isso acontecer num dia em que só podem circular veículos com final ímpar e a placa dela é par, como que ela vai fazer? Vai sair com a preocupação, além da pessoa doente dentro do carro, também com a preocupação de ser parada pela polícia, pelo CET, ou de tomar uma multa. Ainda não ficou totalmente claro qual vai ser a punição para quem furar esse novo sistema de rodízio, implementado super às pressas para começar tão brevemente, sem estar tão claro ainda, não? Na realidade, a multa e a infração deve ser a mesma de não respeitar o rodízio. Rodízio. Agora, a alegação da prefeitura, como é principalmente do DSV e do secretário, é assim: recorram e prove que você tinha tal necessidade, indique o condutor, mas a prefeitura não está tendo capacidade há alguns anos de atender essas solicitações. Eu conheço muitas pessoas que me procuram, sabem que eu sou atuante na matéria, me procuram para saber, puxa, eu tive a carteira cassada e eu indiquei todos os condutores e a prefeitura, o DSV, a prefeitura não respeitou e o Detran está cassando a minha carteira. Você entendeu? Então, quer dizer, alguma coisa tem que ser pensada. O mundo não pode ser feito de improviso e de faz de conta. Para você que vai nos acompanhando pela rede Jovem Pan News, agora um rápido intervalo. Na sequência voltaremos com mais informações. Até já. 12:09, seguimos aqui na nossa conversa com o engenheiro Luiz Célio Botura, especialista em trânsito e transportes, falando sobre essa medida adotada, anunciada agora cedo pela Prefeitura de São Paulo, uma ampliação do rodízio que vem sendo chamado de mega rodízio na cidade de São Paulo, que vai vigorar a partir de segunda-feira. Ô Botura, queria saber de você a sua impressão também sobre a aplicação de multas, né? Como você disse, o sistema vai ter que ser todo aparelhado e reformulado para que haja aplicação dessas multas, e depois resta saber também o destino de todo esse dinheiro que vai ser arrecadado pela Prefeitura, né? Olha, na realidade eu não estou preocupado com o destino agora, eu estou preocupado com a razão de ser e como você prova que você tinha tal necessidade e como é que a burocracia do DSV em especial vai responder, porque quem analisa os seus pedidos é o DSV, ele está congestionado. Ele já uma série de obrigações deles, apesar de ele ter colocado na internet, ele não tem entendido, ele não tem atendido. Então, quer dizer, o DSV chegou num ponto nunca antes imaginável. Então, eu fico realmente preocupado com a sociedade. Então, ninguém deve estar circulando desnecessariamente. Tem a razão de ser, todo mundo prevalece a sua vida. Então, e para a vida precisa ter receita, as empresas precisam funcionar, a economia não pode parar, mas a saúde prevalece. Tanto é que há anos eu me dedico com muita frequência e permanência em prevenção de acidente de trânsito. E olha, eu acompanho aqui pelas redes sociais também, pessoas que já estão tentando mandar, uma profissional de saúde, no caso uma odontologista, tentando mandar mensagem para o e-mail oferecido pela Prefeitura para pessoa se cadastrar o isenção.covid19, já recebendo como resposta mensagem não entregue. Já tem problema online, então, para quem precisa se cadastrar para poder circular, mesmo diante desse novo rodízio implementado nessa manhã pela Prefeitura de São Paulo. O senhor não vê bem essa medida, então, senhor Luiz, no intuito de inibir a circulação das pessoas? Quem tem um carro com uma placa que não pode rodar hoje, vai provavelmente acabar saindo de alguma outra forma ou mesmo furando o tal rodízio, como se diz. Ele vai tentar, se ele tiver necessidade, ele vai além da preocupação com a multa. O problema talvez nem seja a multa, né? O mais complicado são os pontos. Inclusive tem uma outra visão. O pessoal o pessoal tem mais capacidade financeira, ele não está importando nada pela multa, ele está importando pelos pontos. Porque
suspende. E, além do mais, nós estamos valorizando o trabalho de uma classe muito importante, mas que cada vez mais no Brasil é mais significativa, que são os despachantes, aqueles que têm forma de agilizar as coisas. Ô Botura, e lembro que estamos de volta também para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Estamos conversando com o engenheiro Luiz Célio Botura, falando sobre a ampliação do rodízio aqui em São Paulo. Ô Botura, me chama a atenção também a situação dos motoristas de aplicativo e dos taxistas, né? Porque eles, assim como outros motoristas, vão ficar impedidos de circular dia sim, dia não, de acordo com o final da placa, né? Então, é uma opção a menos também para as pessoas que tiverem que recorrer ao uso dos aplicativos ou aos táxis, ao risco até que o transporte por aplicativo fique mais caro, né? Porque vai haver menos motoristas, vão haver menos motoristas nas ruas, né? Então, também isso pode acontecer, né? Os motoristas ficam sem poder trabalhar dia sim, dia não, e o usuário do aplicativo pagando mais, né? Na realidade, o taxista, ele já está naquela relação de isentos, liberado circular, independente do rodízio ou não, né? Independente da placa dele. Então, deverá prevalecer essa regra, a não ser que invente novas coisas. E o motorista dos aplicativos, esses aí vão ter que ser, você tem razão, eles vão ficar mais escassos e vão ficar mais caros. Apesar de hoje em dia eles estarem circulando pouco, né? Vai diminuir bastante. Então, você nota que são coisas impensadas, são aquelas ideias geniais, um estalo noturno de alguém que acordou e achou que podia resolver o mundo uma simples canetada. Para encerrar, uma última dúvida aqui, senhor Luiz. Então, o senhor acha que essa medida corre o risco de ser revogada, assim como foi a outra já implementada pela Prefeitura de interdição de algumas vias? Quais as maiores dificuldades que o senhor vê nessa nova determinação na prática que ela deve enfrentar? Eu vejo de um aspecto diferente uma da outra. A primeira, aquela tentativa do afunilamento, hoje em dia tem muitas opções tem muitos aplicativos que levam você a desviar pontos rotas diversas. Sim. Então, aquela deve ter criou alguns obstáculos no funil, mas liberou outros lugares da cidade para circular. Essa, que é mais abrangente, a cidade, o município inteiro, né, o município todo, esta vai cair por pressão da sociedade. Ela não vai, ela vai surtir um efeito temeroso de diminuir os veículos em circulação, mas ela vai cair por inaplicabilidade. Talvez até a justiça alguém recorrendo na justiça vai derrubar isso. Pode ser. Não tem nem lógica, é uma visão muito infantil do problema. Ok, quero agradecer muito aqui as impressões, as informações trazidas pelo engenheiro Luiz Célio Botura, falando sobre essa medida adotada pela Prefeitura de São Paulo, que a gente trouxe aqui agora cedo. Obrigado, viu, Botura, pela entrevista. Muito bom ouvi-lo. Boa tarde. Obrigado, um abraço, disponha.